Bem-vindos ao canal de Missões Nacionais. Eu me chamo João Marcos e você está no quadro Voltei. E agora? Vamos contextualizar um pouquinho dessa história então. Eu sou natural da cidade de Colinas do Tocantins, sou membro da primeira igreja batista aqui nessa cidade desde os meus 10 anos, foi quando eu me converti. Me batizei aos 13 anos e ali então, nesse momento, foi quando começou a minha caminhada cristã. Não venho de um lar cristão, não venho de uma família cristã, mas eu tive o privilégio de conhecer o evangelho através de um projeto missionário que acontecia do lado da minha casa. E olha que interessante, eu não gosto de futebol, mas o projeto era um projeto de futebol. E ali naquele lugar eu tive o privilégio de conhecer um pouco de Jesus, de me envolver com uma igreja, de me converter, me batizar e começar a conhecer missões, começar a fazer parte de projetos missionários como os Embaixadores do Rei, que me deu uma ampla visão sobre missões, sobre missionários. Eu tive o privilégio também de participar de projetos missionários realizados pela minha própria igreja em outras cidades, projetos que acontecem aqui no estado. E nisso eu fui cada dia mais conhecendo o evangelho, conhecendo missões, como levar Jesus para as pessoas, e eu fui me apaixonando por isso, me apaixonando por poder levar a mensagem do reino de Deus para as pessoas. E quanto mais eu me envolvia, mais eu tinha interesse de falar de Jesus para as pessoas. Com 15 anos de idade, eu recebi a minha chamada vocacional do Senhor. Naquela época eu não tinha muita condição de sair porque eu tinha 15 anos, tinha outras prioridades, estava estudando. Então naquele momento eu não podia ir para um campo missionário, mas eu entendi que o campo missionário era onde eu estava. Então eu continuei trabalhando, servindo, onde o Senhor me levava. E quando eu completei 18 anos, então, foi que as coisas começaram a mudar e de fato eu tive a minha ida para o campo missionário, mas não foi assim tão de repente. Primeiro, eu tive um momento de relutância contra o meu chamado por não saber para onde eu tinha que ir, o que eu tinha que fazer. Eu nunca tive um chamado específico, eu não sabia para onde ir. Mas o Senhor começou a trabalhar e quando eu completei os meus 18 anos, eu comecei a fugir um pouquinho disso. E nessa fuga eu me afastei um pouco do Senhor, mas assim, a chama latente do evangelho no meu coração nunca se apagou. E durante esse tempo, eu tive o privilégio de logo depois me aproximar novamente do Senhor. E depois dessa aproximação, desse tempo de reconciliação com Deus, o Senhor reacendeu essa chama mais uma vez de maneira muito intensa no meu coração, que foi quando então eu parti para o campo missionário. Um missionário da Junta de Missões Nacionais passou na minha cidade, apresentando o projeto Radical Sertão, um projeto lá no Nordeste. E através da apresentação dele, eu senti uma paixão muito grande por aquele lugar. E foi quando eu tive a certeza de para onde o Senhor queria me levar. O meu campo missionário seria o Nordeste. Então quando aconteceu essa apresentação do projeto no final de agosto, eu tive a certeza que eu deveria ir para o Nordeste. Então aconteceu que tudo começou a ser preparado e tudo muito rápido, porque eu já tinha que estar lá em outubro. Então nesse momento eu estava numa faculdade, eu tive que deixar a faculdade, eu tive que deixar o meu emprego, eu tive que conversar com a minha família sobre a ida para o interior do Nordeste para entregar integralmente para o Senhor. E aconteceu de fato isso. Logo tudo muito rápido, tudo se organizou, o Senhor preparou todo o caminho para que em outubro eu estivesse no Nordeste para começar o treinamento. Então em outubro de 2018 eu fui para o Nordeste, Juazeiro da Bahia, na base missionária do projeto Radical Sertanejo, e ali passei um período de 3 meses sendo treinado com outras 11 pessoas maravilhosas, pessoas incríveis que eu tive o privilégio de conhecer, de caminhar com elas, de viver a vida missionária junto com essas pessoas. E quando foi ao final de 2018, já em dezembro, eu fui encaminhado para o meu campo missionário com a minha dupla Cleilton, que eu tive o privilégio de caminhar junto com ele nesse tempo do campo missionário. Nós fomos para Caldeirão Grande do Piauí, uma cidade que eu sou apaixonado até hoje no meu coração, e eu tive o privilégio de começar, eu e Cleilton, iniciarmos uma plantação de igreja ali naquela cidade, sendo mentoreados pelo pastor Alexandre, que nos ajudou com a sua esposa e sua família a caminhar, a conhecer o projeto, como plantar uma igreja, e ali nós demos início à plantação de igreja. Tive o privilégio de me manter ali durante 2 anos, trabalhando na área social da cidade, trabalhando na plantação de igreja daquela cidade, conhecendo pessoas maravilhosas, levando Jesus para inúmeras pessoas que se converteram, que foram batizadas e que até hoje permanecem ali. Mas aconteceu então que no final de 2020, o Senhor me chamou de volta para a minha cidade. O Senhor me chamou para voltar para Colinas. Naquele momento no campo estava tudo indo muito bem, estava sendo muito incrível aquela experiência. E de certa forma eu relutei um pouquinho contra esse desejo de voltar. Eu falava para o Senhor que eu não queria voltar, que eu queria me manter ali. Mas o Senhor falou, não, chegou a sua hora de voltar.
né? E ali mesmo, muitas vezes chorando, né? Conversando com Deus naquele momento, eu falei: Deus, eu entendi a tua vontade, é hora de voltar. Eu tinha muito medo de o que aconteceria no campo depois que eu saísse, né? Até que teve um dia que Deus falou assim: olha, a obra é minha, independente de onde você estiver, eu vou continuar a fazer a obra, porque não depende de quem eu sou, mas depende do Senhor, né? Então eu tive a certeza de que era hora de voltar. A adaptação de retornar para casa é tão difícil quanto a adaptação de se mudar, né? Então naquele momento foi um conflito muito grande para mim, porque eu não sabia o que seria, como aconteceria, seria tudo muito novo. Será como seria voltar para minha igreja local? Será como seria voltar a morar com os meus pais? Será como seria ter que trabalhar? Eu iria trabalhar? Não iria trabalhar? Era muito conflituoso, mas eu tinha a certeza de que o Senhor tinha me chamado de volta para voltar para casa, né? Chegando aqui, minha igreja me recebeu muito bem, graças a Deus. Eu tive uma liderança que me apoiou, que cuidou de mim nesse tempo de volta, minha família da mesma forma, né? Então voltou-se um processo novo de readaptação ao meu antigo lar, à minha antiga casa, ao meu antigo campo missionário, como se pudermos dizer dessa forma. Então eu retornei para Colinas, foi um tempo precioso, né, ali já no finalzinho do ano, nas festas e tudo mais, mas quando o novo ano começou, o conflito foi um pouquinho maior, porque eu não sabia o que fazer. Naquele momento eu vinha de um período de integralidade no ministério, então quando eu voltei para Colinas eu também queria poder continuar servindo integralmente o ministério, mas já não era possível, já não tinha mais como. Eu precisava voltar a uma rotina normal, né? Eu precisava voltar a ter essa vida fora do ministério integral, né? Então, mesmo ali não querendo, em um certo momento eu precisei procurar um emprego, né? Graças a Deus o Senhor abriu portas, eu fui para um trabalho secular, né? E nesse tempo também o Senhor me deu o privilégio de iniciar um curso de teologia para continuar me preparando para o ministério pastoral, né, no tempo do Senhor. Então nesse momento aconteceram duas coisas muito interessantes: o meu emprego novo e a entrada num curso de teologia, né, para preparação ministerial, né? E quando eu aceitei que eu precisava de um emprego, eu precisava voltar à minha vida, aquele movimento de vida, eu falei: Deus, me leva para um trabalho em que o Senhor tem algo para que eu faça ali dentro. Como eu posso mostrar Jesus para as pessoas que estão ali? Eu entendi que a minha integralidade estava em tudo aquilo que eu tinha que fazer, não somente num ministério específico, né, numa junta, ou trabalhando para minha igreja, ou para uma convenção, mas que a integralidade do ministério tinha a ver com tudo que eu tenho que fazer para o Senhor em levar a mensagem de salvação para as pessoas. Comecei a liderar a juventude da minha igreja, né, a trazer de volta uma juventude que estava até naquele momento dispersa, de poder usar todos os meus 2 anos de ministério, né, integral na Junta de Missões Nacionais lá em Caldeirão Grande do Piauí, a ensinar as pessoas a falar de Jesus também, né, a viver isso, a liderar uma juventude, a contar experiências para a minha igreja. E eu comecei a me envolver com a minha igreja, comecei a viver de verdade a integralidade do ministério agora aqui na minha cidade, não como um missionário da igreja, não como um pastor, mas como alguém que tinha uma vida, né, normal, seguindo aqui mesmo onde eu estava, mas que entendia que tudo que eu fazia servia para levar o reino do Senhor às pessoas. Um dos meus grandes medos na hora de voltar para Colinas era como ficaria o meu campo missionário. A minha dupla passaria um tempo sozinho, ele já estava se preparando para casar, a gente não sabia se depois que eles casassem eles iriam permanecer ali ou não, como é que ficaria aquele projeto que nós iniciamos. Eu tinha um grande medo em relação a isso. E Deus é incrível, né? Ele se casou com a sua atual esposa, uma pessoa incrível, um casal maravilhoso, que deu continuidade à obra missionária que tem naquele lugar. E hoje ali o trabalho está fluindo, continua crescendo, as pessoas estão sendo batizadas. Aquelas pessoas que conheceram o Evangelho quando eu estava lá, hoje já lideram lá naquela igreja, né? Recente eles inauguraram um templo alugado, eles arrumaram tudo. Hoje eles têm um templo muito bacana para cultuarem ao Senhor. E aquela obra não parou. Eles continuam trabalhando, o Cleilton e a Stephanie continuam trabalhando ali naquele lugar. Pessoas têm se rendido a Jesus, né? Pessoas têm conhecido o Evangelho. E eu gosto sempre de pensar e de lembrar de que quando o Senhor me chamou para voltar para Colinas, Ele também me deixou muito claro de que a obra era dele e de que cabia a mim somente obedecer a voz dele, né? E quando eu voltei para Colinas, que tudo continuou acontecendo muito bem lá, tudo continuou acontecendo muito bem aqui, eu entendi que mesmo voltando para Colinas, eu não estava abandonando o meu campo missionário, eu não estava deixando o meu ministério, eu não estava deixando o meu chamado, eu estava simplesmente ouvindo a voz de Deus e obedecendo, porque ouvir a voz de Deus e obedecer não é só ir, mas é voltar, é entender que o Senhor tem planos pra gente em qualquer lugar do mundo. Nós somos missionários e o nosso chamado vocacional não está limitado a um local, mas está limitado à vontade de Deus. Independente de onde eu colocar os meus pés, eu sou um missionário. Independente de onde o Senhor me tirar, né, aquele local continuará acontecendo uma obra, porque a obra é dele e não depende de mim, eu sou apenas um instrumento. Então todas as coisas contribuem para isso, né? No segundo ano, então,
eu dei continuidade ao meu trabalho, dei continuidade aos meus estudos, ingressei numa segunda faculdade, sou meio doido da cabeça, tem hora também, estou fazendo 2 faculdades ao mesmo tempo, tem sido um tempo muito precioso, né? Eu continuo liderando pessoas, eu continuo discipulando pessoas, e tem sido uma experiência incrível já de 2 anos em que eu retornei no meu campo missionário. É uma das grandes certezas que eu tenho de que o Senhor estava e sempre está conosco diante dos momentos e para onde Ele quer nos levar, né? Estar aqui, continuar seguindo a minha vida, estar próximo da minha família, estar na minha igreja local, estar me envolvendo em projetos missionários com desafios imensos daqui em diante, me dá mais ainda a certeza de que ouvir a voz de Deus em retornar para casa me deu a garantia e a certeza mais ainda de que o Senhor está comigo em qualquer lugar em que eu estou. É uma das passagens bíblicas que eu me apaixonei muito quando eu estive no campo missionário e até hoje eu amo, é o que está escrito em Atos capítulo 20, versículo 24, que é uma declaração de Paulo em dizer: mas nada faz questão, nem tenho a minha vida preciosa, contanto que eu cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho da graça do Senhor Jesus. A certeza de que nada na minha vida é precioso, a não ser que eu esteja cumprindo a mensagem, cumprindo a vocação que o Senhor me deu, né? Me faz cada dia mais querer ouvir a voz de Deus e de fato obedecer a ela. Mesmo que aquilo me tire de uma zona de conforto, mesmo que aquilo me tire de um local de conforto, mas sair, me mudar, seja para onde o Senhor desejar me mandar, é a certeza de que eu estarei cumprindo a minha carreira, de que mais nada é valioso na minha vida. Seja para ir para um campo missionário, ou voltar de um campo missionário para casa, ou mudar de um campo missionário, não sei. Aquilo que Deus te impulsionar aí, tenha a certeza de que Ele está cuidando de tudo. Você e eu, nós somos apenas instrumentos na mão do Criador, do arquiteto de todo o universo. O nosso Deus, Ele é um Deus que tem tudo muito bem planejado. E a nós, como instrumentos, só cabe nos entregarmos nas mãos dele, para que ele possa cumprir e realizar em nós e através de nós aquilo que ele já planejou para as nossas vidas e para a vida daqueles que estão ao nosso redor. Ouvir a voz de Deus e obedecer é viver o extraordinário do Senhor, independente do lugar onde nós pisamos a planta dos nossos pés. Então fique com isso, que o seu coração se encha dessa certeza de que aonde a voz de Deus quiser te levar é o melhor lugar que você pode estar.